Peraí que eu tô voltando, gente. Caiu a. Eu não me dei conta que a gente já falou 1 hora aqui e tem um limite de tempo estipulado pelo Instagram de 1 hora e eu não tinha me tocado nisso. Deu 1 hora, vamos voltar. Vamos continuar. Vamos. Pronto. Aí o que a pergunta é? Hum. Robusta, café robusta, gosta. Só que a gente falou de típica, vamos explique assim de uma maneira mais rápida o que é o robusta e o que é o arábica, que acho que a comparação melhor é essa, né? Sim, então vamos lá. O café, a planta mãe lá é a rubiácea. Da rubiácea eu tenho famíliazinhas. Então a família é a família Coffea. Coffea. Então eu tenho a Coffea arábica e a Coffea canéfora. Coffea arábica, bourbon amarelo, bourbon vermelho, taraná, os que a gente mais conhece. O Coffea canéfora eu vou ter robusta, vou ter conilon e acho que eu tenho um outro chamado guarini, tá? Mas os mais produzidos do canéfora é o robusta e o conilon. Diferença sensorial também. O conilon, para quem estava acompanhando desde o início, o conilon ele permite, o canéfora, desculpa, ele permite regiões mais baixas de plantio, né? Altitudes mais baixas. Espírito Santo produz muito conilon e robusta, e Rondônia produz muito robusta. O conilon e robusta ele tem, como posso falar, vamos dizer que ele tem mais cromossomos na genética do grão. Então essa genética do grão como ele tem mais cromossomos, eu vou ter mais cafeína, eu vou ter mais peso e um amargor maior. O amargor, Então, o amargor no caso do robusta, ele é proveniente da cafeína, que é o dobro do. o robusto e o conilon ele pode ter o dobro ou o triplo de cafeína de um arábica. Então, se vocês forem consumir, se vocês forem consumir robusto ou conilon, consumo com moderação, que tem bastante cafeína. No CAF, aproveitando, no CAF a gente tem Conilon ainda. Eu confirma para mim se ainda tem Conilon à venda. Quem quiser ter uma experiência de Conilon, a gente fez uma parceria, a gente comprou lá no CAF, nós compramos da Fazenda Aventurim, que é uma fazenda do Espírito Santo, que produz o café, o Conilon, como se fosse um café especial tipo arábica. Ele pega o mesmo processamento que utilizam para o processo arábica e utilizam para o Conilon. E eu já tomei robustas incríveis. Eu já tomei robusta da Amazônia, que ele era plantado e colhido por índios. Foi na SIC do ano retrasado e tinha sabor de uísque. Assim, era bem licoroso, era muito bom. Então, vale a pena a experiência. Eu lembrei de uma coisa aqui. Um amigo meu veio aqui, Rodrigo, e falou: eu quero um café, né? Aquela coisa, chega na casa de quem tem, eu quero café. Daí eu fiz um café para ele. Daí ele fez assim para mim: me dá o açúcar. Eu falei: calma, prove sem açúcar. Daí ele provou. Ele falou assim: nossa, o seu café não é amargo. Porque eu e você, a gente tinha o costume de colocar açúcar por conta do amargor. Hoje, o que é o amargor? Esse amargor é o que do café? É um defeito? O amargor é um defeito. Sem amargor de extração. Tem vários tipos de amargor. Tem um amargor que pode ser vindo da fazenda, por conta de algum processamento que não deu certo. Tem um amargor que pode ser proveniente da torra. Nelson me mandou o cronograma. Eudes vai falar sobre torra no outro ao vivo. Então eu não Sim. vou entrar muito, porque eu não entendo muito de torra, tá? Mas, por exemplo, isso daqui é uma torra. Esse aqui é outra torra. Veja uma diferença de cor de um café para o outro. Aqui eu tenho uma torra que é considerada uma torra boa para um café que você vai destacar a doçura, a acidez, as notas. Aqui o café foi carbonizado. Ou seja, chega um tempo da torra que se eu não tirar o meu café do torrador, o açúcar que sai do grão, ele vai caramelizar e vai queimar. E um belo exemplo que a Lidiane dá nos cursos é o açúcar que você vai fazer para um pudim.
Se você queimar o açúcar, o seu pudim vai amargar. A mesma ideia do café. Então, o café, igual você disse, seu amigo falou assim, ah, o seu café não amarga. Por quê? O café, quando ele é bem torrado, o açúcar dele manteve-se numa boa caramelização. Se o meu café for torrado em excesso, eu vou queimar esse açúcar. E também outra coisa, o café extra forte, que a gente tá, que eu e Nelson achava que a gente estava arrasando, que a gente estava comprando café extra forte, é um café extra torrado, um café extra de defeitos. Por quê? Se eu tenho muitos grãos pretos, verdes e ardidos no meu potinho, e se eu deixar essa torra clarinha, ele vai aparecer na minha bebida. Mas se eu queimar tudo, vai ficar tudo igual, moer, e no final o cliente coloca o açúcar, e enfim. Então, tem uma amargor natural do café, provavelmente dos taninos e ácidos clorogênicos. Olha isso, Michele, maravilhosa. E também tem o amargor da extração. Então, barista, assim, ou eu em casa, eu posso, vamos lá, o produtor fez tudo direitinho na fazenda. Chegou o café para torrefação. O mestre de torra torrou direitinho o café. Aí eu cheguei, fiz um café de qualquer jeito lá, deixei lá, esqueci, fiz o café de qualquer jeito. Amargor de extração. Pronto. A bichinha, a bichinha. Gente, então, mas não só a italiana. Se eu não souber fazer uma boa filtragem, uma boa extração, mesmo ou no melitão, no melita aqui, posso amargar meu café. Então eu vou ter um erro de extração. Aí. Eu quero dar um exemplo de mudança de hábito, porque o pessoal fala assim, porque o pessoal mais velho é difícil você tirar, né? O açúcar. Daí entrou aí agora, que é minha mãe, que eu Sim. tirei o açúcar do café dela. E isso tem 2 anos, mais ou menos. Eu ensinei ela a fazer o café com um melita desse que você mostrou, que é o mais prático em casa. Uhum. E ela faz pesadinho, do jeito que eu ensinei, do jeito que eu aprendi. E ela não toma mais café. E agora economiza café, porque faz café pesando, né? Sim, sim. Tudo, faz o Não é café. que ele pega a montanha de colher e coloca. Exatamente. Ela vai, pesa, coloca, pronto. Eu não tive a mesma sorte com a minha mãe. Eu levei o café para ela, ela falou que o café era fraco. Ai, café tá muito fraco. Não sei o que. Aí eu fui lá, não, deixa eu aumentar a proporção. Aí eu fui, não, tá fraco ainda. Eu fui lá e levei uma italiana para ela. Olha, eu levei a italiana para ela. Ela gostou? Fraco. Fraco? Não. Fraco. Aí, ok. Voltei para lá. Aí um dia eu cheguei e falei assim, mãe, que café é esse que a senhora tá fazendo? Uma outra vez que eu fui, ela, aqui é um extra forte, é um café extra forte. Aí eu, de propósito, eu tava lá sentada, a gente tava tomando café da manhã, eu falei assim, mas tô fazendo um pão aqui na chapa, a senhora quer? Ela, quero. Fui lá e queimei o pão dela, de propósito. Queimei o pão dela, queimei. Aí ela, não vou comer esse pão não, tá queimado. Eu falei assim, vai sim, a senhora toma café queimado, por que você não pode comer café queimado? Comer pão queimado? Aí ela falou assim, como assim? Eu falei com ela, o café que a senhora tá tomando, ele é assim, ó, queimadinho. Aí ela, aí pronto. Aí eu acho que eu convenci ela, não sei, não sei hoje. Como que anda? Essas histórias com café são muito, muito engraçadas. É muito engraçado. Aí Aí eu falei assim, eu ia numa cafeteria aqui. ele falou assim comigo, leva café pra sua mãe, da última vez que eu fui. Eu falei assim, eu não gosto. Aí podia ter levado pra mim, né? Eu frequentava uma cafeteria aqui, logo que eu vim morar em Recife, e depois de um entendi, né? E daí a gerente um dia me encontrou no meio do shopping, no corredor, e falou assim, olha, você não veio mais aqui, o que que aconteceu? Eu falei, não, é porque eu comecei a estudar, né? Ela, Eu aceitei Lidiane como minha única salvadora, né? O café especial como meu único salvador. praticamente isso. Manda, Pergunta, mulher. ó, Vamos lá. enquanto Maria faz a pergunta, tem uma outra pergunta aqui. Mas aí é uma questão de sabor e método. Qual é a diferença do café coado no pano e no papel no quesito sabor? Uhum.
Veja, o café no paninho, ele vai ter um pouco mais de corpo do que de papel. Por quê? Vamos lá. Pô, O café, é, ele tem óleos essenciais, ele tem bastante lipídios, no caso, né? Gorduras e tal. Então, o papel, ele tem uns porozinhos que vai reter mais esses óleos. O paninho vai reter um pouquinho, mas não tanto. Então, isso vai dar mais corpo para o café. Já o papel vai me dar uma bebida mais limpa. Aí a gente tem também a questão da diferença do papel. Por exemplo, o filtro do Rario V60, que é esse métodozinho aqui, ó. E o filtro da Chemex, que eu tenho tá atrás de mim. aqui. Aqui a minha tá guardada na caixa. Pronto. O filtro desse método é bem grosso, porque o inventor desse método não gostava de tanto corpo no café. Então ele queria uma vida mais limpa. E aí ele era químico, e ele pegou e desenvolveu um filtro que era bem grosso e retia bastante os óleos do café. Então uma vida mais cristalina. Então, a diferença entre filtro de papel e de pano é que o de pano vai ter mais sabor. Vai ter mais sabor, vai ter mais corpo. Muito bem. Pergunta. Um grão da Itália veio me questionar por quê. Ai, cadê? Ó, um grão da Itália questionar por que a gente aqui no Brasil insiste tanto em tirar o amargor do café se ele é uma característica do grão. Não. Não. Ou seja, vamos lá. Na historinha que a gente contou aqui mais cedo, eu falei que a Itália que foi a porta de entrada para o café na Europa. Por isso, e eles inventaram bastante coisas, eles precisam ter o reconhecimento na parte de café, sim. Porque máquina de expresso, por exemplo, é italiana, bebidas à base, muitas bebidas, expresso, várias bebidas com café cappuccino e tal, são italianas. Só que os italianos, eles se acham dono da razão do café. Mas, veja, Vou pegar amargor... Tá. Pode falar. Na Itália se queima café. É isso mesmo, Geraldina. Na Itália se queima café, e muito, inclusive. É a torra. A torra deles é bem mais escura. Tá errado. Não, eu digo que tomar café vai muito do gosto pessoal. Então, se o italiano gosta do café mais queimadinho, ok. Né? Cadê? Então, o que acontece? O amargor não é natural do café. Ele é defeito. Ele é considerado um defeito tanto de processamento lá na fazenda, igual eu falei, da torra ou da extração. Então, o italiano, ele gosta do café mais torrado, do café mais escuro. É igual eu falei aqui agora, não é errado... Ai, Jesus, peraí. Não é errado tomar café com uma torra mais escura. Eu não gosto. Então, por exemplo, Starbucks, por exemplo, é uma marca conhecidíssima mundialmente. E se você pega um pacote de café da Starbucks, você abrir, os grãos são perfeitos. Selecionados uns grãos desse tamanho. Só que é muito escuro. E você não consegue ter uma percepção sensorial muito boa, porque só vai vir amargor. Então, vamos lá, eu sou produtor, produzi um café. Tá aqui Gabi, Gabi da Café das Amoras, ela pode falar melhor pra gente. Eu fui lá, produzi um café. Inclusive, tem um café da Gabi aqui que foi sucesso em Recife, do Café das Amoras. Então, eu fui lá, produzi um café frutado de, sei lá, vamos lá, 89 pontos, um café floral, tá? Chegou na torrefação, torrei meu café, aí quando eu abro o pacote, aqueles pontos oleosos, que o café fica ele fica meio que, parece que foi lustradinho, bonitinho, brilhoso. Isso é errado. Então, minha gente, café torrado demais vai de gosto pessoal. Mas com café muito torrado, você não consegue ter percepções sensoriais que você teria num café menos torrado. Que seria nesse caso aqui. Aqui eu consigo sentir a doçura que o café tem, eu consigo sentir as notas de frutas, o floral, se ele tiver. Aqui eu não vou ter isso, porque eu só vou ter sabor de carvão, ou sabor de cinzas, ou sabor de cigarro. Então, Ó, tem uma pergunta. Rick,
se tem vários fornecedores vendendo filtro para o melitão. Você tem alguma dica de melhor filtro? O filtro de papel. Sim, eu uso muito da Melita. Teve uma época que o filtro da Melita estava muito grosso, então retinha muito café. E aí eu acho que foi da Qualitar que ele tinha me indicado. Vitor, compra do Qualitar, que o Qualitar tá bom, isso tem muito tempo. Só que hoje em dia o filtro do Melita é muito bom. Falando de Melita, eles estão, eu mostrei o café deles aqui, eles estão acompanhando bem o mercado. Deixa eu só tirar o negócio aqui. A pessoa canadense também gosta. O Rick falando que o canadense também gosta de um café torrado escuro. Canadense, americano. Então, ó, igual eu falei, a Melita já tem café gourmet. E a Melita, quem comprou Melita de 2 anos para cá, mais ou menos, ou 1 ano e meio, tá com um novo Melita. Por que novo? Ele manteve a estéticazinha dele, mas a abertura aqui de baixo é bem maior. Por quê? Quem tem um Melita antigo pode pegar essa parte daqui de baixo e ver que é bem menor hoje. O que isso aqui faz? Isso aqui me dá mais vazão na extração. Ou seja, o risco de eu amargar minha bebida na hora da filtragem vai ser menor nesse Melita do que no antigo. Porque no antigo é um furo bem pequenininho. Maria Café Block, depois que terminar aqui, quem tiver curiosidade, ela fez como fala? Não, é um release. Tipo, ela fez um comparativo entre esse Melita e o Melita antigo também. Tem um negocinho que ela fez lá. Uma thread, como diz. Eu reposto aqui no Stories. Que daí é mais fácil de eu achar. Ficou muito bom. Aí, inclusive, a gente fez uma experiência no CAF ano passado, no aniversário do CAF, que ela foi no CAF e ela estava fazendo 2 Melitas, o antigo e o novo, e o cliente chegava, experimentava e tentava adivinhar qual Melita era cada café. Ó, tem uma pergunta que chegou aqui na caixinha. Qual a importância da água no preparo da bebida? Gente, pelo amor de Deus, não usem água da torneira. Gente, água. A água, no filtrado, ele é 98% da sua bebida. Então, você tem que escolher bem sua água. E água da torneira, peguei, ela não faz um bom café porque cloro, ele não evapora na hora que eu estou fazendo o café, na hora que eu estou fervendo a água, no caso. Então tem que ter um filtro. Se você não tiver, compra aqueles filtros de carvão ativado e coloca em casa que ele vai absorver o cloro. Ok, eu vou ter um café bom. Teve uma época que eu e Lidiane, a gente parecia 2 doidos. A gente foi no supermercado e começou a pegar um monte de marca de água. Muita marca de água. A gente falou assim, bora fazer um cupping de água. Cupping é quando a gente pega o café e mistura com a água num potinho, deixa um tempinho fusionando, pega e experimenta. E isso é feito uma análise, né, sensorial. Aí a gente pegou todas as águas assim, colocamos na mesa, inclusive a água que a gente usa no café, colocamos lá na mesa. E experimentamos o mesmo café. A melhor água que a gente bebeu foi uma água italiana, Aquapana. Caríssima, inclusive. Dentro dessas águas, aí, qual eu indico para fazer café em casa? A Indaiá. Que é das águas que temos aqui mais custo-benefício, a Indaiá ainda é melhor, caso você não queira colocar um filtro caríssimo na sua casa. A Indaiá saiu bem no sensorial no café. Tem uma informação no rótulo da água que a gente tem que prestar atenção. Dela, não? É uma tabelinha. Tem falando sobre dureza da água, sobre peso da água, magnésio, a quantidade. Só que isso é tão complexo e é um assunto bem extenso que a gente teria que fazer um ao vivo só sobre água. E aí eu não me sentiria à vontade, porque é uma coisa bem mais... Vou dar um exemplo básico. Uma água que tem muitos bicarbonato de sódio presente nela, ela vai neutralizar a percepção de acidez do café. Ela vai matar a acidez do café, por exemplo. É um exemplo que disso eu lembro. Eric está dizendo que ainda tem 3 fontes. Também tem esse problema. Se eu for fazer café para minha casa, ok.
Mas se eu for fazer se eu for vou abrir uma cafeteria, vamos lá, eu vou abrir uma cafeteria, agora eu vou dar uma dica. Eu vou abrir uma cafeteria, preciso, Vitor, eu posso usar garrafão para máquina de expresso, mas igual o Eric disse, por exemplo, a fonte ela vai variar, vai vir fonte de um lugar, vai vir fonte de outra, e eu não vou ter uma padronização da minha água. E aí que recomenda-se você fazer um investimento em filtro que é um filtro de carvão ativado, tem um filtro de mantas, que você faz todo um tratamento da água para você ter um bom funcionamento da sua máquina, uma padronização também. Eu fiquei passado. Aí, igual eu estava dizendo, Vitor, agora eu vou ter que comprar só aquapana para fazer em casa meu café? Não, minha gente. Você não precisa comprar uma água de R$ 18. Olha, teve alguém que perguntou sobre o gosto, usa chaleira metálica, chaleira elétrica, e o gosto metálico fica na água. Se isso interfere no sabor do café. A que eu estou usando aqui não fica com gosto nenhum. Tá A minha também não fica. Talvez, pode ser a água, ou pode ser alguma coisa que calcificou dentro da chaleira, que alterou o sabor, alguma coisa. Ou algum material residual que a chaleira pode estar soltando na hora de ferver a água também. Então, assim, a água, ela importa bastante. Então, assim, tente comprar uma água boa. Fazer café em casa. Eu trago água filtrada da cafeteria. Ó, Lidiane, eu vou começar a trazer água do café também, viu? Eu vou levar Agora. pomba para buscar água também. Pegar uma coisa de 5 litros e levar para lá e pra trazer cheio para casa agora. Então, aqui em casa eu uso Indaiá, por exemplo. E meus cafés, eu gosto dos cafés que eu faço aqui em casa com a Indaiá. Se eu pudesse, se eu morasse, se eu não vivesse de aluguel, por exemplo, eu já teria colocado um filtro para mim, por exemplo, aqui em casa. Eu uso Mas água. não usem a água da torneira, pelo amor de Deus. Não, Filtrada. sempre filtrada. Sim. Mas que eu ia perguntar, eu acho que de pergunta só tinha isso, a questão do sabor, a questão do robusta, você já falou a outra, mais alguma coisa, pessoal? Teve uma pessoa que me perguntou na caixinha que eu fiz sobre extração. Como a gente vai ter um ao vivo com o Zito, né? A gente não, você, né? O Zito Vai ter e o e outro. Otávio, que está aqui no ao vivo. O Zito vai estar falando vai estar fazendo melita, tá? Isso. Sobre fazer o melita em casa, e o Otávio vai fazer o coar. O meu ainda é o de cerâmica. Pronto. O Otávio vai fazer um coar. Mas a pergunta que me fizeram, só para responder, né? Tem uma criatura aqui falando que eu uso água da torneira. Emília, pelo amor. Não faça isso. Nunca mais. Nunca mais. Vamos lá. A pergunta era a seguinte, que me fizeram. Eu vejo que nos vídeos que tu faz sobre filtrando café, você divide a água. Aí me perguntou como eu faço a divisão da água. Eu vou falar o meu jeito. Se Otávio tiver, o Zito tiver, aí eles vão falar pode ter um tópico que eles podem, você pode discutir com eles na hora. Antes de você filtrar o seu café, usa água, não usa água da torneira, usa água filtrada. E não se esqueça de escaldar o filtro de papel também, viu? Água quente. Como eu faço a divisão da água? Eu pego o meu total de café que eu vou utilizar. Por exemplo, vamos dizer que eu vou usar 15 gramas de café para 200 gramas de água. Aí eu vou pegar esses 15 gramas de café e multiplico por 2, 30. Então, a minha pré-infusão, meu primeiro pulso, que é a minha pré-infusão, eu vou usar 30 de água. Joguei lá minha aguinha, faço o café, deixo lá 30 segundinhos de pré-infusão. Ok. Depois desses 30 segundinhos, ok, usei 30. 200, sobrou 170 da minha Água. Eu vou pegar esses 170 e dividir por 2. Dividir por 2, 170. Vou pegar a primeira metade desses 170, jogo na segunda
segundo método, no segundo pulso. Deixo a água descer um pouquinho. Quando eu vejo que a água está chegando próximo da cama de café, eu jogo o restante. Pronto. Eu divido a água assim. Agora, Outra dica. é importante a gente falar que essa é a forma como José Vitor faz o café. Isso, não é regra, viu, gente? Eu não uso 30, eu uso 50, e daí eu vou colocando depois o restante, divido outra parte. Tem pessoas Mas, na diluição. eu gosto desse exemplo de multiplicar o total de café como um parâmetro. Por exemplo, como eu faço 500 ml de café por dia em casa, eu e Felipe, na minha pré-infusão, eu uso 150 gramas de água. Eu uso 32,5 de café e uso 150 de pré-infusão. Dica que eu gosto de fazer também, eu gosto, na pré-infusão e na segunda parte, eu gosto de pegar um método e fazer isso aqui, ó. E deixo. Nas duas primeiras infusões. No primeiro pulso, faço. E no segundo. Por que eu gosto de fazer isso? Quando eu estou fazendo aqui, né? Estou aqui filtrando meu café na minha pré-infusão. E mexo, eu permito que todo o meu pó de café, ele molhe por igual. Isso é uma dica que eu vi de um barista, que é William Bryan do Encanto Café. O perfil dele também é muito interessante, que é até uma sugestão que eu posso dar no final. Mexo e jogo. Por quê? Se eu não mexer, eu posso correr o risco de ter resíduo seco no meu pó de café ali, no final da minha pré-infusão. E quando eu jogo a água vai correr para onde está molhado, não para onde está seco. Então, eu vou ter vai ser uma coisa bem desigual na hora da filtragem. Mas isso é noia de barista, pelo amor de Deus. Que é um outro assunto que a gente pode até falar depois sobre extração, mas Nelson vai falar. Maria, eu estou mexendo com a colherzinha e estou gostando. Pronto, pode ser. Você pode mexer o método, você pode pegar a colher e fazer norte, sul, leste, oeste também. É um outro método de mexer o café. É regra, Vitor? Não é regra. É uma coisa que ele disse no ao vivo que ela teve com o Nelson. No mundo do café não existe certo e errado. Existe um parâmetro que você pode dar ali, você pode seguir. Quer dizer, existe certo e errado até um ponto, né? Na verdade. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Tem uma pergunta aqui, daí eu vou deixar essa bem para você, junto com o seu método preferido. Propriedades do método de extração que vocês mais gostam. Falar sobre as propriedades do método de extração. O método de extração dele é a Chemex, preferido. Já tem ali, ó, tatuado. Aqui no sangue. Eu vou dizer porque eu gosto da Chemex. A Chemex, ele me dá bebida limpa. É minha preferida, mas, por exemplo, se eu quiser um café mais encorpado num dia, eu vou pegar um Coa, vou pegar uma Aeropress. Mas, assim, eu gosto muito da Chemex por dar aquela bebida limpa, para dar uma bebida mais equilibrada. Então, eu não tenho tantas ideias da doçura. Eu costumo dizer que é uma dança bem harmoniosa, bem uma coisa, quase um balé ali, sabe? Uma coisa bem... Aquela coisa de você tomar de tarde, vendo o movimento. Cortou. Quer que eu faça um? Pode fazer. Daí eu baixo a câmera aqui e deixa eu ver se vai ficar bom. Se ficar bom. Eu fiz um em casa. Sim, minha gente, eu quero dar outra dica para vocês também. Eu falei gramas. Ah, Vitor, eu não tenho balança em casa. Sim, não saiam de casa para tomar balança. Pelo amor de Deus, não fiquem em casa. Principalmente. Tá? Quando isso acabar, a pandemia, procure uma balancinha baratinha. Tem balança muito barata, não precisa ser uma balança de precisão. Então, tem essas colherzinhas medidoras aqui, que vocês encontram em casa, tipo, sei lá, de atacado, nesses lugares que vendem coisa de cozinha. Essas colherzinhas medidoras. Aí vem um joguinho, aí vem meia colher, vem um quarto. E essa aqui é uma medida de uma colher de sopa. Então, uma colherzinha dessa tem entre 7,5 a 8 gramas de café. Beleza? Então, eu pego meu café, uma colher, não pego montanha. Eu nivelo, não pressiono, só nivelo. Então, aqui eu vou ter mais ou menos 7,5 a 8 gramas de café.
para quantificar minha água, eu posso usar esses medidores aqui de ml. Então, vamos dizer que uma colher dessa que vai ter 7, eu vou usar 100 de água. Então, usei 2 colherzinhas dos 200 ml. E aí, coloquem, quando vocês, pronto, vamos dizer que eu vou fazer um café só para mim. Então, eu vou usar 2 colherzinhas de sopa dessa, vou usar 200 ml de água, só que eu coloco, além dos 200, eu vou colocar 100 ml ou 150 ml a mais. Por quê? Eu vou usar para fazer o escaldo do filtro de papel. Escaldem seus filtros de papel, porque eu tenho celulose e tem o alvejante que usa para branquear o papel. Então é importantíssimo. Quem tem V60 também tem essa balancinha medidora. Pronto. A Otávio deu uma sugestão massa. Quem tem V60 em casa, vem uma colherzinha junto com o V60. Ela, não tô agora. Pronto, essa que nós está mostrando aí. Dentro dela tem a numeraçãozinha 8, 10 e 12. Que cada numeraçãozinha corresponde a quantos gramas você vai colocar. A parte de dentro. Então, dicas para quem não tem balança. Aí, quando acabar a pandemia, vocês vão no mercadinho, compram uma balancinha, beleza, faz o café, cria sua receita, toma, compartilha com o Nelson, marca o último barista. Ó, eu comprei essa balança aqui na China, vale super. Eu tenho essa também. Essa é o link. Ó, o filtro, o Vitor tinha falado do filtro, o filtro do você quer desse jeito, ó. Então você dobra, então ele fica muito mais grosso e filtra muito mais a bebida. Eu vou fazer um barulhinho que eu vou moer o café já, viu, gente? Estou só esquentando a água aqui. Eu já estou sentindo falta de tomar café. Só estava tomando água, né? Obrigado, Otávio. Quero a sua semana que vem. Ó, gente, o Otávio, que está aqui, ele vai vai falar sobre extração do coar aqui no tipo barista. Eu tô me intrometendo no ao vivo de Nelson, gente, desculpa, viu, Nelson? Ele vai falar sobre extração no coar, que ele participou do campeonato de filtrado 2018, se não me engano, foi. Ó, Nelson mostrou o filtro da Chemix. Eu tenho o da Chemix também, só que eu tenho esse daqui, ó, marronzinho. Esse daqui é o natural. Então, no mundo do café, eu tenho o filtro natural e o branco. O de Nelson é o branco. Isso diferencia, Vitor, também diferencia. Por quê? O de Nelson, que o Nelson está usando branco, ele usou alvejante e foi branqueado. O que eu comprei, o que eu ganhei, na verdade, esse aqui, ele não passou por esse processo de branqueamento. Ou seja, eu tenho mais sabor de papel aqui. Então, se vocês tiverem um filtro marronzinho, o VSCD também tem, escaldem mais ainda, usem mais água para tirar o excesso de sabor de papel. Ah, pronto, o Otávio, ele participou ano passado do campeonato. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que passou que eu não vi. Dá uma olhada que eu estou fazendo o café. Já estou escaldando o filtro, vou moer aqui para ver o barulho. Deixa eu ver aqui. Eu tenho a câmera igual, Vitor. Infelizmente, vocês não conseguem sentir o cheiro do café, mas é uma delícia. Esse é um café lá de Piatã, tá? Do Terroir Cafés Especiais. Ó, Emília, essa live tá me dando vontade de tomar café com água filtrada. Isso aí, água filtrada, usa água filtrada. Emília, acho que já tomou café aqui em casa. Eu não lembro se eu fiz café para ela hoje em casa. Eu acho que fiz sim. Rick, ele falou que gosta muito da Clever. Eu amo Clever também. Clever é maravilhosa. Quem não conhece a Clever é esse daqui, ó.
A Clever, essa aqui, quando o Nelson vai fazer um café, vou dando aqui a linha blogueira. A Clever é essa, ele é um método de infusão, ou seja, eu vou colocar aqui dentro, deixa eu pegar aqui um negocinho. Eu coloco aqui, isso, pronto. A Clever é a seguinte, eu coloco o filtro, escaldo o filtro, e depois coloco o café e coloco a água. Deixo infusionando. 1 minuto, 2 minutos e meio, 3 minutos, vai depender da intensidade que eu quero. Depois desse tempo, eu vou pegar um método e colocar ou numa jarra ou numa xícara. Aqui embaixo tem um acionamento que libera a saída de café. E aí, quem tem Clever, que eu acho que tem gente que tem, eu vou dar uma dica que é um jeito que eu gosto de fazer a Clever. Na hora que eu escaldo o filtro, eu dei o filtro, moí meu café, já fiz tudo com café, deixo ele em cima da jarra. Coloco o pó e coloco a minha água de pré-infusão. Essa água da pré-infusão vai descer aqui. Quando eu descer toda a minha água, eu deixo secar bem, tá? Essa água aqui da pré-infusão. Secou a água da pré-infusão, eu vou tirar, volto com ela para a balança, tiro o atalho e jogo o restante da água. Joguei o restante da água com bastante turbulência, para movimentar mesmo as partículas, mexo um pouquinho e deixo. Até dar 2 minutos e 30. Deu os 2 minutos e 30, onde eu coloquei meu café da pré-infusão, eu coloco a Clever em cima de novo e filtro por cima desse café que já estava aqui. Por que isso? Eu fiz uns testes e vi que quando eu faço a filtragem da Clever toda de uma vez aqui, sem tirar a água da pré-infusão, eu vou ter uma bebida mais doce. Se eu fizer essa separação, eu vou ter uma acidez um pouco maior, vou manter um pouquinho maior a acidez. Porque no momento da pré-infusão, eu estou extraindo o que é mais delicado do café, que é a acidez. Então é uma dica. É o jeito que eu faço Clever em casa. Tá? Anotaram? Papel e caneta, crianças, tesoura sem ponta. É isso. Gente, como fica bem limpo a bebida. Sem contar que já é uma... Geraldinho, eu tô indignado, embora eu tenha, eu não vou fazer agora Chemex. O Nelson tá fazendo raiva nas pessoas, tá? A minha intenção, Vamos lá, gente. Claudinho, Diz. a minha intenção não era essa, tá? Era apenas compartilhar com vocês. Mas veja, o primeiro método de papel que a gente teve foi Melitinha, tá? Melita Bentes, uma senhorinha alemã, tava cansada da reclamação do marido, né, macho, né, gente, reclamando. Ah, tem pó, tem resíduo no meu café, cansei disso. O que ela fez? Ela começou a testar vários filtros que absorviam, mas que passavam na água. E aí ela foi e descobriu um papel mata-borrão, que é um papel absorvente. E aí ela fez um disquinho, pegou tipo uma tampinha assim, fez vários furinhos nessa tampinha e colocou. No que ela colocou e colocou o filtro, ela filtrou o café e viu que o café ficou mais limpo. Então o café não teve tanto resíduo. E daí começou a invenção dos filtros de papel. Cláudio, eu vou ensinar assim, sua visita. Gente, olha que método maravilhoso. Se o Nelson fizesse o mesmo café numa prensa francesa, o café ia ficar mais turvo. Ia ficar como se tivesse, vamos dizer, com óleo, por exemplo. Porque a prensa, ele não tem filtro de papel. É um filtro metálico que não vai absorver os óleos. E vai dar mais cor. E já responde aquela pergunta também, filtro de paninho, filtro de papel. Os filtros... Nelson, você não vai beber esse café na live, não. Fazer raiva nas pessoas, não, né? Oh. É porque eu quase não uso essa, né? Pronto, a que eu tenho em casa é a de 10 xícaras. Ela é enorme, ela é assim embaixo. E tem a de 3 xícaras, que é a que a gente usa no café, é bem pequenininha.
Essa Tem é... essa que nós estamos dando, que é de 3, de 6. E aqui eu tenho uma de 10. Ó, é um café para todos vocês, tá? Não é... Geraldine, não precisa me matar, não. Então, gente, mas alguma dúvida ou coisa? Tem uma pergunta aqui, mas é a respeito de marca, se café Badio presta. Eu não conheço. Hum? Café Baggio, Não conheço. eu também não. Mas acho que é marca isso. Ah, tá. Vejam, supermercado, procurem pelo Santa Clara, Reserva da Família, Três Corações Rituais, é um bom café de, de gôndola também. Procurem esses selinhos aqui, ó, no pacotinho, leiam o rótulo, tá vendo? Ó, essa live foi patrocinada por Lidiane Santos do Café, porque tudo tá aqui de café Melita. É a amostrinha, eu pedi para ela postou. Ó, tradicional, superior e gourmet. Rótulos de supermercado, tá? Quem for querer comprar café em supermercado. Eu Ó, sei qual é o Badio. Nunca ouvi falar desse Badio. O que diz o café do café português? tem conhecimento para É falar. tipo, é tipo italiano. Café português é café queimado também, Cláudio. Infelizmente. Tem um amigo, tem uma amiga minha que ela é casada com um português. Quando ele vem pro Brasil, ele não curte muito os cafés daqui. Porque os cafés daqui não são tão torrados quanto. Ele fala, o café daqui tem muita acidez, né? Mas e teve um cliente teve um cliente que foi no café uma vez que ele levou assim, ó, tá vindo aqui um italiano e ele é aquele italiano chato. Eu falei assim, misericórdia. Aí o que eu fiz? Ele pediu um ristreto. No expresso, a gente usa entre 18 e 19 gramas de café. Eu coloquei 20 gramas de café e compactei e fiz o ristreto do homem. Ele tá até bonzinho, tá até menos fraco. Eu não sei o quê. Aí, assim, né? Baja é um gourmet da vida. Tô lembrando das histórias de quando Baja. Mas realmente, atender italiano é um pouquinho complicado, porque eles não é misoginia não, viu, gente? Quem é barista que está aqui entende que atender italiano é um pouco complicado, porque eles sempre apontam o dedo pro nosso café que não é torrado. Aí, ó, Frida, é verdade, eles querem café torrado escuro. Infelizmente, no café não vai encontrar, gente. Eu acho assim, vamos lá. Aí eu quero fazer uma pontuação enquanto barista. Tem que fazer a vontade do cliente? Tem, mas a certo ponto. Vamos, por exemplo, eu tive minha última experiência no café, assim, que foi um pouquinho desagradável. O cliente reclamou da temperatura, que é uma coisa bem corriqueira aqui em Recife, por exemplo. O cappuccino estava frio. Aí eu falei assim, não, não tem problema, eu faço outro para a senhora. Fui lá, fiz um pelano de quente. Ô, Geraldina, desculpa, eu troquei as palavras, eu sou dislexa, louca. Então, fui lá e fiz outro cappuccino para ela. Então, não é xenofobia com italiano, não, tá? É só porque italiano quer ter razão mesmo no mundo do café. O que eu fiz? Eu fui lá e fiz, né? Eu peguei a foto que tem de Lidiane lá na parede e virei de costas para ela não ver o que eu estava fazendo. Fervi o leite, fiz o cappuccino para ela. Aí eu cheguei até a mesa, pedi desculpa, só desculpa pelo cappuccino frio e tal. Aí eu expliquei, assim, veja, quando a senhora vier de novo no café, ou quando a senhora for para outra cafeteria, que você saiba que trabalha, que o barista ele trabalha com café especial, peça o seu cappuccino um pouquinho mais quente, porque o cappuccino ele, geralmente é feito até 65 graus o leite. E até ele chegar para a senhora, ele já caiu a temperatura. Não sei o quê. Aí você tem que ter aquele jogo de cintura, né? Mas teve uma vez, e não, essa aqui pode ficar para outra live. É,
Eu gosto de tradicional italiano. Cadê? É porque o meu Dutch tá horrível. Italianos estão Peraí. dando. O cenário tá mudando. Muitas boas cafeterias. Pronto, eu fui. Ano passado eu fui para Inglaterra. Lá também lá também é conhecido por ter cafés bem torrados. Quando vocês vão. Qualquer país que vocês forem, procurem no Google. Specialty Coffee. Aí o nome do país. Cadê? Pronto. E aí vai aparecer. Eu fui em 3 cafeterias em Londres. Fui em 3 cafeterias em Londres. Uma eu não gostei muito, o café não estava bem torrado, estava com gosto de vegetal, isso residual de torra. E fui em uma outra que tinha. O café estava incrível, 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 que eu até trouxe para cá. Então, em todo lugar você vai ter café queimado e café bom. Itália, Recife, né, minha gente? Não, né? A gente tem cafeterias que Eu, tem café. Thiago, agora em janeiro, eu estava até falando com o Daniel, Carlos Daniel, do Frida, que lá tinha ótimas cafeterias e eu não conseguia achar. E as cafeterias que eu fui lá, assim, realmente eram café bons, mas eu já tomei melhores. Eu não essas cafeterias lá. Mas foi falta Se você está dizendo que grão italiano fica massa na moca, aí eu vou dizer por quê? Porque a torra mais escura vai ficar bom na moca porque ele vai ressaltar aquele intenso do café. Café. Sim, gente, quem gosta de moca e tem moca em casa, vou dar outra dica também. Não sou tão preconceituoso. Essa cestinha aqui, vamos dizer, eu vou fazer um cafezinho só para mim, minha moca é grande. Eu vou colocar só um pouquinho de café. Não. Essa moca aqui, a quantidade toda do cestinho. Então, eu coloco água até aqui, coloco o café, nivelo, não preciso compactar, então. Dica número 2 da moca. Coloco um pouquinho de água aqui, ó. Antes de ir pro fogo, eu coloco um pouquinho de água para o café, na hora de filtrar, não cair no metal quente. Então, isso já dá uma amansada na percepção. Já eu tomei muito moca. Eu acho moca um método muito prático. Mas a Clever é tão prática quanto. Por quê? Eu coloco meu pó, coloco meu café, deixo infusionando 3 minutinhos, vou fazer outra coisa. Deu os meus 3 minutinhos, eu coloco em cima da jarrinha e filtro. Enfim. Eu só uso a moca aqui em casa quando eu vou fazer a italiana, quando eu vou fazer um moca, para ter um café mais Isso. cozinho, tal, essas coisas. Fora isso. Reproduzir coffee shake em casa, por exemplo, precisa de um café mais intenso, o moca é uma boa saída. Isso aí. Porque ele vai deixar o café mais encorpado. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Porque a gente já vai para quase 2 horas de live, né? Sim. E se deixar, gosta de conversar e a gente vai passar aqui até minha filha, até a hora da novela. Tem tatuado a Kemis, deu uma moca, então não vou julgar. Vamos lá, gente. Então, antes de. A Cleve é maravilhosa. Então, ninguém tem pergunta. Ninguém faz perguntas. Vitor, José Vitor. Sugestões para aprender, para ler, para estudar. Vamos lá. Sugestão. Para quem quer aprender mais sobre café, tem cursos para Coffee Lover, tanto no CAF quanto em outras cafeterias em Recife. Leiam livros, procurem artigos. Quero saber sobre tal tema de café. O café tem vários universos. Filtrado é um universo muito, muito abrangente. Por isso, por exemplo, no CAF, o curso de barista, por exemplo, do CAF, ele só tem isso de filtrado e isso sobre máquina e regulagem de expresso. Porque se a gente fosse ter filtrado e expresso num curso só, a gente ficaria 4 dias dando um curso. Leiam, procurem livros, podcast. Tem 2 que eu quero indicar. É o portal Coffee, de Kelly Stein, ela é jornalista, e ela tem
ela tem um podcast que fala da porteira para dentro e da porteira para fora. Então, ela tem entrevista com o produtor, com estudiosos da área, químicos, baristas, donos de cafeteria. É muito legal. Tem também da Pura Cafeína, que é de Gisele, tem um podcast dela também. O Portal Coffee, eu sei que está no Spotify. Pura Cafeína também. Também? Porque eu não tenho mais Spotify, pastor, tem que dizer. Então, mas assim, Portal Coffee, por exemplo, tem o site. Me procure Portal Coffee, que tem um site lá, tem todos os programas no site. Instagram também. Pesquisa. Tem muita coisa em português, bastante. Gente, tem muita coisa em português, mas tem mais coisas ainda em inglês. Então, quem tiver um inglês bacana, faça. E do mais é isso. Quem quiser trabalhar na área, o que eu indico? Faça curso e estude. E trabalhe. E vivencie. Não é só fazer um curso, vivencie, porque eu acho que conhecimento com experiência conta muito mais do que só conhecimento. Eu acho que a vivência também dita muita coisa na hora de aprender. E é isso. Também tem um livro, esse livro aqui, ó, que é um livro bem interessante, que é Receitinhas para você de Ensei Neto. Ele é um livro, você mata ele em um dia. Muito bom esse livro. E tem o Guia do Barista meu pai, o nome fugiu agora, de Edgar Bressani. Também é um bom livro para quem começar. O Guia do Barista é o... Peraí. Guia do Barista. Esse aqui. Da origem do café ao expresso perfeito. Isso, esse mesmo. Esse aí. Tem esse livro que é muito bom também. Vitor, eu não tenho um sensorial tão apurado. Como que eu faço isso? Dica: comprem cafés de torrefações diferentes, perfis sensoriais diferentes, comecem a extrair métodos diferentes. Se puderem, vão em cafeterias. Hoje eu vou tomar grão. Vitor, qual grão? Vamos lá. Carol, qual café eu tenho aqui? Tem X café. Faz ele no receita para mim. Aí depois tem aquele mesmo café que eu tomei? Tem. Faz ele no outro método para mim. Tipo, sei lá, coar, por exemplo. Aí faz sensoriais. E aí você começa a construir um sensorial. Consegue ter percepção diferenciada de do que um café mais achocolatado, do que um café mais frutado, do que um café mais ácido, do que um café mais encorpado. Então, tomar café e conhecer. Eu dou para todos os meus amigos que perguntam sobre o café, eu falo, quando você for em alguma cafeteria que trabalha com café especial, se você for com alguém, peça cada um em um método. E vocês trocam o mesmo grão no mesmo método e troca. Ou grãos diferentes. Isso. E daí vocês trocam. Que daí você consegue ir melhorando o sensorial. Outra dica aqui, o Vigeraldino me dando uma dica aqui bem massa. Experimente alimentos, temperos, frutas diferenciadas, que você vai começar a criar um perfil sensorial. Perfil sensorial, minha gente, é muito eu considero pessoal. É muito do eu. Por exemplo, tem a roda de aromas aqui atrás. Isso aqui, ó. Essa roda de aromas e sabores do café da SCA. Lá, eu tenho várias ramificações dessa roda, tá vendo? Uma aqui, uma aqui e uma aqui. Então, é tipo, frutado. Do frutado eu tenho frutas amarelas, frutas vermelhas. Das frutas amarelas, laranja, pera, manga. Do vermelho, por exemplo, eu tenho amora e framboesa. Por exemplo. No Brasil, a gente não tem framboesa. Então, a gente não tem... Pelo menos, eu tive pouco tempo agora, mas tem muita gente que não tem um perfil sensorial de uma amora fresca. A gente encontra mais fácil no Brasil a amora congelada. Então, eu considero a roda de aromas um todo, até a fruta vermelha. Porque dali você já tem um parâmetro, é uma fruta vermelha. Qual fruta que é? Vai depender. Por exemplo, teve um café no CAF que a gente tinha uma acidez de cajá. Era acidez de cajá. Tava muito fresco na memória. Eu criei um drink com cajá. Tava eu e o Carol experimentando. E tava muito fresco a memória do cajá na nossa cabeça. Quando a gente tomou o café que torrou, a gente sentiu assim logo cajá.
Só que vamos dizer que é uma pessoa do Sudeste, por exemplo, ela nunca experimentou cajá. Ela não vai saber o que que é um cajá. Então, mas o cajá ele entra na roda, na parte de frutas amarelas, por exemplo. Então, quero mandar um pacote de cajá lá para o Coffee Lab. Então, experimentem frutas diferentes, experimentem alimentos e temperos, canela, pimenta do reino. Comecem a experimentar e criar essa memória gustativa e comecem a experimentar café e tentar ligar o café que você está tomando com aquilo que você já experimentou. Que é bem legal. Por exemplo, Geraldina, que está aqui, teve um café que ela tomou no carro que ela falou, era cajuína, cajuína. Cajuína foi um doce de caju. Ela falou que era aquele doce de caju. Só que eu não tinha a memória desse doce, por exemplo. Então, a minha memória não estava com dela. Mas era uma fruta. Era um café frutado, de frutas amarelas. Então, criem memórias e não se frustrem. Ah, eu não estou encontrando essa nota aqui no café. Não se frustrem. Quem está começando passa de caju. Pronto, eu não tinha comido passa de caju. E aí você começa a criar repertório. Vale isso, vale para o café, vale para o vinho, vale para a cerveja. E aí você vai começando a construir. E é isso, minha gente. Acho que englobou um pouco do todo. Eu vou fazer uma propaganda, já que Coffee Lab está aqui. Quem quiser comer um brigadeiro de café, que não dá para ir lá agora, receita do brigadeiro de café do Coffee Lab lá no perfil deles. E é sensacional. Eu parei de fazer porque eu sou formiga, senão eu comia toda semana, eu faria. Agora eu faço a cada 15 dias. Eu faço o brigadeiro de café. É muito bom, muito bom. E quem for, vou aproveitar o gancho, quem for para o Coffee Lab, experimentem um afogado com sorvete de café e o leitinho, o creminho branco, que eu esqueci, que é maravilhoso também. Vale muito a pena. E é isso, vão em cafeterias, experimentem cafés, conversem com os baristas. Eu acho muito legal. Então, quem é barista que está aqui assistindo, conversem com o cliente. Obviamente, se o movimento permitir, para. Se não, converse com o cliente, mostre para ele que tem saídas. Assim, olha, experimentei esse café aqui. Teve um cliente no café que chegou para ela não tomava café. Ela vinha aqui comprar um café para minha família, mas eu não tomo. Perguntou por que ela não tomava. Ela falou assim, porque café para mim é amargo. Aí eu disse, você quer um café? Eu te dou o café. Aí ela, Vitor, faz um café para ela. Eu fiz o café para ela. Até hoje em dia, essa mulher volta lá para tomar café. Ela não tomava café. E tomou sem açúcar, inclusive. Então, assim, converse com baristas. Baristas, não obriguem o seu cliente a não colocar açúcar no café. O café é dele. Mas é aquela coisa, conversar. Mostre saídas. Olha, experimenta sim. Ou indique um alimento que vai harmonizar, por exemplo, um café com um corpo mais alto, uma nota mais achocolatada. No caso, a gente indica muito cinnamon roll, por exemplo, ou um bolo de chocolate, que vai harmonizar, que ele não vai necessitar colocar açúcar, não tem necessidade de colocar o açúcar, porque ele vai estar na ideia da harmonização. E assim a pessoa começa gradualmente a tirar o açúcar do café. Ó, acabou, que a gente vai cair de novo. Pessoal, José Vitor, muito obrigado. Até a próxima. Até. Pessoal, mais alguma dúvida, manda no direct meu ou dele e a gente depois dá um jeito de responder isso. Tá bom? Sim. Obrigado, gente. Beijo para todo mundo. Tchau, Nelson. Obrigadão. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.